Olá, queridos! Graça e paz! Você já está inscrito no meu canal? Você já conhece o canal Semeando a Palavra? Olha, eu quero falar algo para você. Existe um trabalho que está sendo feito que é apenas gotinhas, mas as coisas começam pequenas, não é? Gosto de coisas pequenas, gosto de sementes, porque as sementes germinam. Então, estou aqui para te convidar. Se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e comente. O seu comentário é muito importante. Quantas pessoas ouvem uma ministração, uma reflexão, um estudo e elas são edificadas, mas elas pensam, o que eu sinto não é importante. Eu quero falar para você que o que você sente é extremamente importante. Aquilo que faz sentido para você é maravilhoso. E também, lembre de muitas pessoas que estão passando por problemas, por dores, que precisam ser encorajadas. Muitas pessoas estão passando por luto. E eu tenho uma ministração que eu compartilho, que ela é maravilhosa. Vamos aprender de Deus junto? Vamos semear a palavra? Eu tenho certeza que é o melhor investimento que você vai fazer. E não custa nada, apenas a generosidade do seu coração. Beijo, queridos. Graça e paz. Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas eu quero dizer que eu tenho boas novas. Vamos compartilhar a esperança, vamos falar de presente do céu, vamos falar daquilo que nos traz esperança na nossa alma. Eu quero estar compartilhando com você por alguns minutos sobre alguém muito especial. Eu quero estar falando sobre o Espírito Santo. Esse amigo, conselheiro, amigo de todas as horas, esse presente do céu que está conosco em todos os momentos. E você sabia que ele foi prometido para nós, da mesma forma que tantas outras promessas da palavra de Deus se cumpriram? Foi Jesus que falou em João, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. Sabe o que ele diz? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Olha só que coisa maravilhosa. Quando você vai ver o contexto aonde Jesus falou, ele estava numa festa muito especial. E a palavra diz que foi no último dia da festa. No último dia da festa, Jesus se levanta. Se você vai ler um texto um pouquinho acima, ele vai dizer que Jesus clama. Sabe o que significa? Que Jesus fala um pouco mais alto. Ele chama a atenção, porque ele tinha algo agora que ele queria que todas as pessoas ouvissem, que todas as pessoas compreendessem, e que todas as pessoas ficassem em expectativa. E sobre o que ele estava falando? Ele estava dizendo, ele falou, olha, aquele que crê em mim, aquele que confiar em mim, aquele que esperar em mim, rio de águas vivas vai fluir do seu ventre. E aí, para a gente não ficar muito filosóficos, entender o que é o rio de água viva, como vai correr rio de água viva do ventre, então a própria palavra de Deus, ela vem explicando. Isso ele falou a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo, querido, que foi o Senhor que falou, ele vem com um propósito. Ele vem para trazer mudança. Ele vem para complementar. Olha só que coisa impressionante. Jesus veio, cumpriu o teu chamado. Jesus vai para a cruz. Jesus cumpre todas as profecias que tinha a respeito dele. Mas aí ele abre um novo horizonte. E ele fala, olha, aquele que crê, vai vir alguém muito especial. Você sabia que o plano de Deus para você está no Espírito? Você sabia que o Espírito Santo tem um lugar que ele mora, que ele habita? E ele foi enviado para morar dentro do meu coração e do seu coração. O Espírito Santo, ele é tão extraordinário que ele tem conhecimento sobre todo o propósito de Deus, todo o plano de Deus, o plano de redenção. Toda vez que o Espírito Santo, então, ele vem, para morar em nossos corações, ele conhece o plano original.
Muitas das vezes você já teve assim aquela sensação ou questionamento: será que eu estou vivendo o meu propósito de vida? Será que é isso que Deus tem para a minha vida? E para esses questionamentos que Jesus sabia que nós iríamos ter, Ele falou: olha, é do seu interior, é dentro de você. Então, o que significa isso? Significa que o Senhor já nos deu recursos para que dentro de nós, o Espírito em nós, Ele seria aquele consolo, Ele seria a luz que ilumina, Ele é aquele que está conosco todos os dias. E o mais importante, Ele sonda o meu coração, Ele sonda o teu coração, Ele nos conhece profundamente. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo conhece o coração de Deus, ele perscruta o entendimento de Deus, ele tem a mente de Deus. Então sabe o que é tão maravilhoso? Ele sabe do propósito para a minha vida e para a sua. E para cada um de nós, para cada ser humano que está no planeta Terra, ele não está aqui por acaso. Ele é fruto de algo divino. Ele é fruto, ele não está aqui porque alguém decidiu ter um filho. Não, queridos, nós somos muito mais do que carne, osso, pele. Nós somos seres divinos, nós somos seres eternos. Um pai e uma mãe, eles escolhem se vão querer um filho, eles planejam até a data, eles escolhem o nome, mas tem algo que depois, a partir daquela escolha humana, fica completamente entregue aos propósitos do céu. Aquele ser humano que vem nessa terra, ele é um ser eterno. Uma vez que ele nasce, ele tem algo nele que vive para sempre, porque nós somos criaturas, criação de Deus. E eu quero estar falando algo para você nesta tarde, algo que pode nos conectar com o coração do céu, algo que o Senhor planejou para nossas vidas, para que possamos ter uma vida de vitória. Se você abre a sua Bíblia em Romanos 8, 27 e 28, e vai estar dizendo assim: olha, o Espírito, aquele Espírito que sonda os corações, ele sabe, ele entende então a mente do coração de Deus, ele vai interceder por nós. E nós sabemos, querido, que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Jesus fala: olha, aquele que me ama, aquele que me ama, aquele que crê em mim. Ah, queridos, precisamos crescer em amor. Sabe, muitas das vezes nós passamos o tempo e o amor humano, ele tem uma característica muito peculiar. Ele pode esfriar, ele pode diminuir. Mas você sabia que algo do coração de Deus, ele vem falando para nós quando nós amamos o Senhor? Esse rio de água viva, esse fluir do Espírito, essa novidade de vida. Então o que acontece? Esse nível de amor, ele não fica igual, ele cresce. Porque de momentos em momentos na nossa vida, o Senhor vai nos levar para novas dimensões. De momentos em momentos na nossa vida, o Senhor vai abrir novos níveis de conhecimento, novas áreas de aprendizado em nossas vidas, novos níveis de que nós vamos entender a dependência de Deus. Lembra que a palavra diz que o Espírito conhece o coração de Deus? Quando ele vem habitar em nós, ele conhece o nosso coração. Então ele ora por nós, ele intercede, mas ele intercede o plano perfeito de Deus. Porque muitas das vezes nós até oramos, mas nós pedimos tantas coisas, nós queremos tantas coisas, nós não sabemos orar como convém. Muitas das vezes nós queremos coisas que não vai cooperar para o nosso crescimento em Deus. Muitas das vezes nós queremos algo fora do tempo que nós não estamos prontos ainda para receber e que não vai ser bênção na nossa vida. Então sabe o que o Espírito faz? Ele intercede diante de Deus, não por aquilo que nós desejamos, mas ele vai interceder por aquilo que nós precisamos, por algo que vai fazer a diferença. Amados, aqui em Atos 2, olha só o que está dizendo. Eu fico maravilhada quando eu olho a palavra de Deus, e aqui está escrito em Atos 2, versículo 1, está dizendo assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar.
De repente, veio do céu um som como de um vento. De repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos, preste atenção, todos, sem acepção de pessoa, todas aquelas pessoas que estavam reunidos, todos os que estavam buscando, todos os que estavam orando, todos os que estavam com expectativa, todos foram cheios do Espírito Santo. E aí algo diferente aconteceu. Houve um sinal. Quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha que coisa impressionante, o Espírito Santo chega, eu gosto de ficar imaginando, porque você se lembra muito bem sobre o nascimento de Jesus? Foi anônimo, numa cidadezinha, uma mãe jovem, nos dias de ter o seu bebê, procurando um lugar para ficar, e poucas pessoas, a não ser aqueles reis magos, uma estrela no céu, foi algo tão simples. Mas quando agora o Espírito vem, sabe o que eu entendo? É como chega o tempo, como a palavra diz, da plenitude dos tempos. E agora as coisas não precisam mais ser feitas em segredo. É algo glorioso que acontece. São homens e mulheres que ficam em um lugar orando, buscando a presença de Deus. Queridos, eles não tinham lido sobre o Espírito Santo, eles não tinham experiências pessoais. Eles só tinham uma coisa, um coração verdadeiro, um coração sincero. Um coração que ousou acreditar naquilo que os olhos não podem ver. Mas eu fico imaginando talvez quanto tempo eles ficaram orando, eles ficaram buscando, eles poderiam ter ficado cansados, eles poderiam falar, não, a gente orou o dia todo, a gente orou e agora a gente já está cansado, mas olha bem, a palavra diz que de repente veio do céu um som, não fala quantos dias, mas algo acontece e algo poderoso chega nessa terra. E a palavra diz que só aconteceu a descida do Espírito Santo porque Jesus fala, eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai e quando eu for, é eu que vou dizer para ele, é o sinal para ele vir à terra. E ele chega em línguas de fogo, ele chega enchendo o ambiente e algo maravilhoso acontece, algo incomum. Aquelas pessoas que eram simples, eram pessoas da própria comunidade, eram pescadores, eram pessoas de um conhecimento, talvez um conhecimento intelectual não tão elevado, eram pessoas, digamos assim, simples do meio do povo. E aí sabe o que acontece? Todos ficam falando em outras línguas. E tinha muitas nações ali, tinham pessoas de muitos outros lugares, eu não vou estar lendo agora, mas depois você pode ler na sua Bíblia, estou falando de Atos 2. E todas aquelas pessoas que estavam ali, o que acontece? Eles falam, não, mas o que está acontecendo? São pessoas que são aqui dessa cidade, não é estrangeiro, e cada um ouvia falar no seu próprio idioma. Você sabe o que significa? Que o Espírito do Senhor, ele sabe como alcançar o teu coração. O Espírito do Senhor, ele sabe como se revelar para você no seu próprio idioma. Não vai ser uma língua estranha, não vai ser um conhecimento que você não entende. Ele vai falar de um jeito e algo vai tocar no teu espírito que você vai entender, que é um chamado do céu para a sua vida. Ah, queridos, o Senhor é maravilhoso. Sabe, nesse dia o que acontece? Algo tão extraordinário. Porque Pedro já tinha ali os discípulos falando de Jesus, falando que ele ressuscitou, mas sabe o que acontece a partir daquele momento? Pedro, as pessoas ficam impactadas e elas procuram chegar lá perto para saber o que estava acontecendo. E a palavra de Deus então diz que Pedro, ele se coloca de pé com os 11 e ele te fala, varões judeus, os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras.
Seja isso importante, preste atenção, abra os seus ouvidos. Sabe por quê? Porque algumas pessoas falavam assim, bem, algo extraordinário está acontecendo. Outros falavam, não, eles estão embriagados. E aí Pedro fala, esses homens não estão embriagados, como vós pensais, porque é a terceira hora do dia. Mas isso é que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão sonho, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, as minhas servas, e naquele dia profetizarão. Oh, queridos, o meu coração fica incendiado com essa palavra, sabe por quê? Porque essa promessa já se cumpriu há mais de 2000 anos. Ali, quando Jesus estava no meio daquele povo, o apóstolo Pedro levanta e fala, e a promessa? O profeta Joel já havia falado. Isso estava escrito para nós, eles estavam vivendo o cumprimento da profecia. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você conhece o Espírito Santo? O quanto do Espírito Santo você conhece? Você já teve uma experiência com o Espírito Santo? Não de ouvir falar. Eu estou te perguntando se você já sentiu o toque no teu espírito de perguntar pelo menos o que está acontecendo, o que é isso? E chegou um pouquinho mais perto. Porque o Senhor manda sinais, queridos. Você sabia que com algumas pessoas o Espírito Santo se revela através da natureza? Você vê um pôr do sol, você vê um canto de pássaro, você vê uma flor que desabrocha. Para outras pessoas, ela segura um bebê em teus braços e ela vê Deus. Para outras pessoas, ela observa o firmamento, as estrelas, o céu. Tudo isso é linguagem. Tudo isso são recursos do céu para te atrair. Tem algo muito maior do que a nossa vidinha. Tem algo muito mais extraordinário do que a nossa alma pequenininha, cheia de desejo, mesquinha, pequena. Ah, queridos, dentro de nós temos um Espírito. E esse Espírito conecta com o céu. E esse Espírito ouve o Espírito de Deus. Queridos, teve um propósito, teve um plano, é por isso que a palavra de Deus ele vai dizer, olha, é do seu interior, você não vai precisar mais ficar buscando de um lado para o outro, você não vai precisar ter uma vida seca, você não vai precisar ficar acreditando em mentiras, em ilusões, em promessas, até promessas humanas, sabe, mendigar atenção, mendigar amor, mendigar desesperado, correndo de um lado para o outro, enquanto o que o Senhor tem para nós é algo grande, algo maravilhoso, é algo que verdadeiramente vai nos suprir. Sabe, muitas das vezes nós até conhecemos o Senhor, nós até conhecemos o que diz a palavra, nós até já entendemos que tá tudo bem, vem o rio flui do interior e isso vai gerar vida. Ok? Mas como realmente eu faço na prática? Como eu faço então para viver aquilo que o Senhor está falando para mim? Porque tem uma distância. Tem uma distância entre uma promessa e entre você usufruir da promessa. Tem uma distância entre você saber que existe um tesouro precioso, um tesouro que tem todas as riquezas, tudo aquilo que você precisa, mas como acessar? Eu gosto de uma metáfora que diz que um tesouro no fundo do mar, um tesouro de milhões no fundo do mar e alguns reais na sua mão, vale muito mais do que você tem na mão. Porque aquele tesouro, se nós não souber aonde, nem ter aonde, não ter como tirar, não vai adiantar nada. Mas a palavra de Deus, a palavra diz que nós podemos conseguir, que nós podemos viver. O Senhor tem algo maior para nós, nós podemos viver no poder do Espírito Santo, porque Ele reside dentro de nós. Você sabia que foi o Espírito Santo, o poder do Espírito, que não deixou que Jesus ficasse na tumba? O poder de ressurreição, que tira Jesus daquele túmulo. Queridos, por que o Senhor fez essa promessa para nós? Queridos, Deus não é sádico.
Deus não é um Deus que iria fazer uma promessa e depois nós não viver aquela promessa, colocar uma sede em nosso coração que não pudesse saciar. Ah, queridos, mas a palavra de Deus aqui no livro de Atos, aqui tem um primeiro ponto que vai clarear o nosso entendimento. Jesus vai falar assim, aquele que crê, é aquele que crê em mim. Lá em João Jesus fala aquele que crê, aquele que reconhece, aquele que entende que realmente o Senhor na plenitude do tempo, Ele manda um Salvador, Ele manda alguém que muda a história. Sabe, queridos, o Espírito Santo, você pode dizer assim, mas para que eu preciso, não é? O Espírito Santo, ele é uma promessa, como nós lemos em Atos 1. Ele é uma promessa que ele seria derramado. Sabe, ele seria derramado. Eu quero até ler com você Atos 1, 8, olha só. Mas recebereis poder, gente, olha que coisa extraordinária. Recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Vocês receberão poder do Espírito que há de vir. Agora, por quê? Sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ah, queridos, preste atenção. O Senhor sabia que a missão que ele tinha nessa terra, e qual é a missão? Implantar o reino. Implantar o reino, queridos. E aí, olha só, o que Jesus ensina na oração modelo? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade. E Jesus sabia que para esse reino ser implantado, nós teríamos muitos desafios. Com a nossa natureza humana, com a nossa alma adoecida, com a nossa alma aprisionada em tantas dores, em tantas limitações, nós aprisionados nesse olhar materialista, nós não conseguiríamos dar conta. Nós não ia ter entendimento para ver o que ele tinha para nós. Então ele está dizendo assim, olha, o Espírito vai descer, vai vir algo extraordinário, vai vir uma capacitação do alto com um objetivo, vocês vão receber poder. Agora, poder. O que as pessoas correm atrás desde que o mundo é mundo? O que as pessoas mais procuram? Em todas as gerações, em todas as civilizações, poder é a palavra mágica. Poder é a palavra que as pessoas estão dispostas a morrer pelo poder. Estão dispostas a negociar, estão dispostas, como se diz de um modo vulgar, vender a própria mãe. Eles não têm, muitos não têm nenhum parâmetro moral, ele não tem nenhum valor, ele não tem nenhum limite quando se trata de poder. E nós sabemos disso, as potências do mundo, olha o que está acontecendo aí, destruindo nações, olha o que a corrupção faz no nosso país. Isso tem um nome, poder. Mas a palavra de Deus, ele chama um povo e faz uma promessa, e ele fala, olha, o Espírito vai descer e você vai ter poder. Mas esse poder tem uma finalidade. O Senhor quer empoderar a igreja com um propósito. Ele fala assim, olha, vocês vão receber poder para testemunhar. Sabe, queridos, e o que é uma testemunha? Para que serve uma testemunha? Quem que está apto para ser uma testemunha? Aquele que viu, que ouviu, que presenciou fatos. Ele precisa ser uma testemunha ocular para que aquele depoimento tenha relevância. Então, o chamado de Deus para mim e para você não é para nós simplesmente ouvir. Sabe, você vai ali, te fala uma coisa, você vem para cá, fala outra coisa, mas você fica levado de um lado para o outro, você não tem raízes. Esse não é o propósito de Deus. A promessa do Senhor foi dar sabedoria, entendimento, abrir a sua compreensão, abrir os teus olhos espirituais. Parece tão filosófico isso, não é? Mas só para você entender o que significa. Quando você começa a buscar a palavra, a entender, a ler, a pedir, porque lembra que quando ele vem sobre todos, não tem essa acepção. Pode ser homem, mulher, criança, jovem, velho, queridos, em toda fase da vida.
Em toda época, em toda estação, as sementes plantadas dentro de você, porque a palavra de Deus diz que o Senhor plantou a eternidade no coração do homem. Não é maravilhoso? Agora é triste, porque algumas pessoas elas vão morrer sem nunca saber que no seu coração tem sementes de eternidade. Mas para você que está aqui comigo até agora, que continua, não sai não. Tem tantas coisas lindas, porque a palavra de Deus tem uma promessa: recebereis poder. Quais são as coisas que nos enfraquecem? Pense comigo. Quais são as situações, quais são as áreas da vida, quais são os momentos, quais são as fases que nos sentimos esgotados, sem esperanças, desanimados? Existem muitos momentos da vida que, se você não tiver uma visão de futuro, se você não tiver uma visão que te leva além daquele momento que você está passando, você desiste. Sabia disso? É por isso que muitas pessoas estão aí paralisadas à beira do caminho, desistidas. É por isso que muitas nem sonham mais. É por isso que tem pessoas que estão se autodestruindo. É muito triste. Queridos, preste atenção, essa verdade precisa ser compartilhada. Essa verdade você pode dizer assim, mas eles já ouviram, sim, mas eles ouviram, mas não entenderam. Eles precisam saber que tem uma herança. Eles precisam saber que tem algo do céu, que não é na nossa força, que não é do jeito que eu acho, que não é do jeito que eu penso, que não é com os recursos humanamente disponíveis. O Senhor está dizendo que vai vir recurso do céu. O Senhor está dizendo que eu vou ter poder para implantar o reino. Sabe o que significa? Sabe, se você é tímido, sabe aquelas pessoas que ficam desesperadas correndo, faz curso porque não consegue falar, não consegue. Tem pessoas que abandonam a faculdade porque na hora dela apresentar um trabalho, ela não consegue, ela é rica de conhecimento, ela é uma enciclopédia, ela é extraordinária, mas na hora de falar ela trava, ela paralisa. Então, queridos, sabia que tem algo que pode te fazer vencer? Sabe aquela pessoa que, quando você fala para ela qual é o seu propósito de vida, ela fica assim, quem sou eu? E se sente tão pequena, tão insignificante. Você sabia que tem um poder que abre portas na sua vida? Sabe aquela mãe desesperada com filhos para cuidar, para falar, para ensinar, para administrar mesmo a sua casa? E que às vezes tantas mães estão doentes, tantas mães estão tomando medicamentos desesperadas. Ah, queridas, o Senhor já sabia disso. Eu quero te falar que tem algo para você, tem um recurso para você. E aí você vai me dizer, mas como? Como eu vou fazer? Sabe, amados, é algo que o Senhor quer, que Ele tem para nós. A palavra fala assim, olha, é mandamento do céu. Ele diz para nós, anda no Espírito, anda. Gálatas 5,16, o Senhor falando, tem um andar no Espírito. E o que é isso? O que você está dizendo? Andar no Espírito é você não ficar olhando para as limitações. É você não se aprisionar nessas limitações, mas você se apropriar, se a palavra de Deus diz que tem. Então, queridas, por que nós vamos acreditar no que diz a cultura, o sistema, a mídia, as estrelas humanas? Por quê? Sabia que nós somos apenas um grão de areia nessa vastidão do universo? Nós somos apenas um grão de areia, nós não entendemos nem o funcionamento completo do nosso mundo interno. E muitas das vezes nós acreditamos tanto no que as pessoas dizem, no que de que filosofia humana está falando. Não, queridas, vamos olhar além, vamos olhar para uma palavra que está aqui, que tem profecia de 2.000 anos, 3.000 anos e ela se cumprindo. Enchei-vos do Espírito, é uma promessa, enchei-vos do Espírito, é um propósito, enchei-vos do Espírito, é algo que o Senhor tem para nós. Testemunhar, vocês serão minha testemunha. Você gostaria de ser uma testemunha? Qual é a história que você quer falar da sua vida? Qual é a história que você quer que os seus filhos falem de você? Qual é a história que você quer ser lembrado? Seja sincero. Muitos de nós, se parássemos na nossa herança que recebemos,
se parássemos naquilo que veio antes de nós, de pai para filho, perpetuando dor, sofrimento, solidão, desavenças, corações estraçalhados, dores desnecessárias. Mas a escolha é sua. Eu quero te propor neste momento uma escolha. Você quer conhecer Jesus? Você quer conhecer o que fez a promessa? Você quer conhecer esse presente que já há 2000 anos atrás, querido, minha querida, olha só, há 2000 anos já está disponível a herança. Você vai morrer sem tomar posse dessa herança. Você prefere às vezes se prender em teus raciocínios do que você acha, enquanto você tem uma história extraordinária. Você pode ir em lugares que você nunca imaginou. Você pode chegar em dimensões, conhecer áreas dentro da sua vida de cura, de libertação, de vida com Deus, que você nunca imaginou que existisse. Você pode experimentar níveis de perdão e sentir a tua alma livre, não mais presa, não mais aprisionada, mas ela livre para ouvir a voz do Espírito. Queridos, eu quero te dizer que o Senhor tem algo extraordinário para você. O Senhor tem algo maravilhoso do seu interior, é dentro. E quando acontecer, não precisa pessoas dizer que não foi verdadeiro. Não vai ter outras pessoas, não vai ter outras filosofias. Ninguém pode roubar a experiência de uma pessoa que sabe o que é ser tocada pelo Espírito, ser preenchida pelo Espírito. Ninguém consegue aprisionar a mente, manipular de alguém que sabe que ele faz parte de um reino que está sendo implantado, que o Senhor tem coisas extraordinárias para a sua vida, graça e paz. Eu vou gravar o segundo episódio, a segunda parte, porque não é tudo. O que eu te falei foram apenas gotas. Você precisa aprender, sim, agora eu quero, o que eu faço? Você precisa aprender o que é andar no Espírito. Você precisa aprender como eu vou ouvir, como eu vou saber que é Deus que está falando, que não é eu mesmo, que não é o diabo. Como eu vou saber que é a voz de Deus? Você precisa aprender, sim, eu quero ouvir, mas como eu me preparo para receber? É maravilhoso, não é? É por isso que eu quero compartilhar essas pérolas para você. Graça e paz, querido. Que o Senhor te abençoe.